Você já ouviu falar de um homem que desafiou um exército inteiro e venceu? Parece história de filme, mas no sertão, onde a coragem se mistura com a terra seca e o calor escaldante, isso é exatamente o que aconteceu. Lampião, o rei do cangaço, tinha uma fama que não conhecia limites, mas nem os mais corajosos poderiam prever o que aconteceria naquele dia. Era uma manhã quente, o sol ainda estava baixo e o sertão parecia respirar como um ser vivo, em silêncio. Mas logo, a paz seria quebrada por um som que se espalhou como um grito de guerra. O exército se aproximava, mais preparado do que nunca, com o objetivo claro de destruir o bando de Lampião. Mas o que os soldados não sabiam era que aquele seria o dia em que o impossível se tornaria realidade. Lampião, com seus olhos de fogo e a coragem que só o sertão poderia forjar, se preparava para enfrentar o que parecia uma derrota inevitável. Mas o líder dos cangaceiros não estava disposto a ceder. Em vez disso, ele fez o que ninguém esperava. Desafiou o exército. Mas como ele poderia vencer? O exército era maior, mais forte, mais bem equipado, mas Lampião tinha algo que eles não tinham: a astúcia, a estratégia e a força do sertão. E naquela tarde, ele mostrou ao mundo que até o maior exército do Brasil não poderia parar o rei do cangaço. Quer saber como? Então se acomode, porque esta é uma história de coragem, estratégia e uma vitória histórica contra todas as probabilidades. Antes de continuar, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal Sangue no Sertão, para mais histórias que desafiam o impossível. E diga nos comentários de qual cidade você está assistindo. Queremos saber de onde vem a força do sertão. A notícia do avanço do exército se espalhou rápido pelo sertão. O som das tropas marchando em direção ao campo de batalha era inconfundível. O exército finalmente havia decidido acabar com o reinado de Lampião de uma vez por todas. Mas o que os soldados não sabiam era que enfrentar o rei do cangaço no seu próprio território, sob o calor implacável e a vastidão do sertão, não seria uma tarefa fácil. Lampião, ao saber da aproximação das tropas, não hesitou. Ele sabia que, apesar da força militar e do número de soldados, o sertão era o seu terreno, e ali ele tinha uma vantagem que o exército jamais poderia superar. Seus homens estavam preparados, mas mais importante, eles estavam motivados. A história do cangaço não era apenas sobre violência, era sobre honra, sobrevivência e resistência. À medida que os soldados se aproximavam, Lampião reuniu seu bando. A pressão estava sobre eles, mas o líder cangaceiro, com sua calma característica, falou com uma certeza inabalável. Não vamos fugir. Eles acham que têm o poder. Vamos mostrar o que é ser filho do sertão. O exército está vindo. Mas nós somos mais rápidos, mais espertos, e sabemos como a terra respira. Eles vão sentir o peso do nosso nome. Os homens de Lampião, com seus rostos endurecidos pelo tempo e pela batalha, apenas assentiram. Eles sabiam que, enquanto seguissem o líder, teriam a chance de fazer o impossível. O exército tinha sua força, mas Lampião tinha algo mais. Ele tinha o sertão. O grupo avançou silenciosamente pelas trilhas tortuosas e pedras do sertão, desaparecendo na vegetação seca. Lampião, com seu olhar afiado, conduzia o bando, sempre à frente, como uma sombra pronta para atacar. Ele sabia que não podiam enfrentar o exército em um confronto direto, mas havia outras maneiras de lutar. Quando o exército chegou às bordas do sertão, suas tropas estavam alinhadas e preparadas. Eles pensavam que a vitória era certa, mas a verdadeira batalha, a que decidiria tudo, não seria travada nas armas. Seria uma batalha de inteligência, de estratégia e, acima de tudo, de resistência. O exército tinha força bruta, mas Lampião tinha a astúcia do sertão. Lampião sabia que a força de seu bando estava na rapidez, na camuflagem e na surpresa. Em vez de enfrentar o exército frontalmente, ele usaria a estratégia da emboscada. A vitória não viria de força, mas da habilidade de fazer o inimigo pensar que tinha controle, quando na verdade ele já estava preso na armadilha. Preparem-se para a noite. O sertão é nosso aliado, e quando o exército cair, cairá debaixo da nossa resistência. Vamos fazer com que se sintam pequenos aqui.
disse Lampião com voz firme. O sol começava a se pôr, e a noite, como uma manta escura, cobria o sertão. A hora de agir estava chegando, e Lampião sabia que, ao cair da noite, seria a hora em que o exército perderia qualquer vantagem que tivesse. Eles estavam na terra errada, e o sertão nunca perdoa os intrusos. A batalha estava prestes a começar, mas Lampião, o mestre da guerra no sertão, tinha um plano. Um plano que os soldados jamais imaginariam. A noite caiu sobre o sertão com uma quietude assustadora. O exército, confiante em sua vitória iminente, acampava sob o céu estrelado, despreparado para o que estava por vir. Lampião, com a astúcia que só o sertão podia ensinar, se preparava para dar o golpe definitivo. Ele sabia que a força não os levaria à vitória, mas a surpresa, a astúcia e o terreno familiar seriam suas armas mais poderosas. Com os cangaceiros espalhados em pequenas unidades, Lampião deu as últimas instruções antes de dar início ao ataque. O grupo se misturava com a vegetação seca, suas roupas camufladas perfeitamente com a paisagem árida e dourada do sertão. Os rifles estavam prontos, as facas afiadas. Cada cangaceiro sabia o seu papel, e ao sinal de Lampião, tudo aconteceria com a rapidez de uma cobra atacando sua presa. O exército acredita que está em casa, disse Lampião com um sorriso impiedoso. Mas o sertão é nosso. Eles não sabem o que os espera. Lampião, com os olhos fixos no acampamento inimigo, olhou para Zé, seu braço direito, e deu o sinal. Era a hora. A operação estava em andamento. Lampião sabia que os soldados, embora bem armados e preparados, não eram acostumados com o terreno do sertão. Eles não conheciam as trilhas secretas. Não sabiam como a terra podia se tornar uma armadilha mortal. Enquanto os cangaceiros se moviam rapidamente entre as sombras, Lampião observava o campo de batalha. A luz da lua iluminava a cena de forma fantasmagórica, e o cheiro da poeira e do mato seco se misturava com o suor de seus homens. A tensão era palpável, mas Lampião mantinha a calma. Ele confiava em seu bando. Eles eram mais do que guerreiros. Eles eram parte do sertão. Quando os soldados começaram a se acomodar, confiantes de que o campo estava seguro, Lampião deu o sinal. Em um movimento coordenado, os cangaceiros se lançaram contra o acampamento do exército, avançando com a rapidez de sombras. As tropas, despreparadas e surpresas, começaram a reagir, mas já era tarde demais. Lampião e seu bando estavam em pleno ataque, e a confusão se espalhou rapidamente. Os cangaceiros atacaram com uma velocidade letal, cercando os soldados de todos os lados. Lampião, à frente de todos, era uma figura imponente. Seu rifle disparava com precisão, derrubando qualquer soldado que estivesse ao alcance. Mas ele não se contentava com isso. Ele estava em busca de algo mais. Ele sabia que para derrotar o exército, não bastava vencer uma batalha. Era preciso provar que o sertão não seria dominado. A gritaria e o som dos tiros ecoavam pelo sertão, mas o exército estava perdido, confuso, em desordem. Lampião, com sua estratégia de emboscada, havia virado a maré da batalha. O exército estava sendo derrotado não pela força, mas pela inteligência e pelo domínio do terreno. O combate se arrastou por horas, mas os cangaceiros estavam ganhando terreno, uma vitória após a outra. A vantagem do exército, com seu número e equipamentos, estava se dissipando à medida que a noite avançava. Lampião não dava trégua. Ele sabia que naquele momento, a única coisa que importava era garantir que o exército saísse derrotado, humilhado. Quando o sol começou a despontar no horizonte, o campo de batalha estava silencioso, exceto pelo som das respirações pesadas dos cangaceiros e pelo eco distante dos últimos soldados fugindo. Lampião, com o rosto suado e a roupa coberta de poeira, se aproximou de Zé. O exército, em sua maior parte, havia sido derrotado. Alguns soldados haviam fugido, outros estavam no chão, incapacitados. "Vencemos, Zé", disse Lampião, a voz grave, mas com um leve sorriso de triunfo. O exército não sabia onde pisava. O sertão é imbatível. Zé sorriu, embora soubesse que Lampião estava sendo modesto. O exército tinha sido derrotado e a vitória era toda do bando. Mas ele também sabia que, para Lampião,
A vitória não era apenas sobre os homens que caíam, mas sobre a terra que eles chamavam de lar. E agora, Virgulino? Perguntou Zé, olhando para o horizonte, onde o sol começava a iluminar o sertão. Lampião olhou para o horizonte, onde o céu começava a tingir-se de laranja e dourado. Agora, o sertão vai contar nossa história, e o nome de Lampião nunca será esquecido. O amanhecer no sertão parecia mais cruel do que nunca. O calor já se fazia sentir, o sol ainda nascendo, mas sua força começando a tomar conta do vasto deserto de areia e pedras. O exército, derrotado e disperso, mal conseguia se reagrupar. Lampião e seu bando, com as roupas cobertas de poeira e os rostos determinados, sabiam que não podiam dar um segundo de descanso. A vitória era doce, mas o sertão nunca dava trégua. O perigo sempre estava ao virar da esquina. Lampião, com sua postura imponente, observava o campo de batalha. Os corpos dos soldados estavam espalhados pela terra, mas o líder cangaceiro não se sentia triunfante. Ele sabia que, em breve, o exército retornaria com mais força. Eles tinham um objetivo claro: apagar a lenda de Lampião e derrotar o cangaço, de uma vez por todas. Mas enquanto o exército se preparava para o segundo ataque, Lampião já estava com seus homens, traçando o próximo movimento. Eles vão voltar com mais homens. Temos que ser mais rápidos, mais espertos. O sertão é nosso, e vamos fazer com que eles sintam isso em cada passo que derem, disse Lampião, sua voz forte, mas cheia de um certo peso, como se já soubesse que a vitória tinha um preço. Não podemos perder o tempo que ganhamos. Aqui, vamos atrás deles. Zé, ao lado de Lampião, assentiu. Ele sabia que a estratégia de Lampião nunca falhava. O cangaceiro sabia como usar o terreno a seu favor, como transformar o sertão em uma armadilha mortal para qualquer intruso. O bando, que antes estava cansado, agora se reagrupava, pronto para mais uma jornada. O sertão, com seu calor abrasador e suas trilhas traiçoeiras, não era apenas o lar dos cangaceiros. Era uma extensão de sua alma, uma parte deles que os tornava imbatíveis. Com o exército ainda tentando se reorganizar e buscar reforços, Lampião decidiu não dar tempo para que o inimigo se reagrupasse. Ele sabia que, com a vantagem que tinha, poderia ir ainda mais fundo no território inimigo e causar um caos que eles nunca esqueceriam. Eles atacariam antes que o exército tivesse chance de se organizar. Lampião não acreditava em sorte, mas em oportunidade, e aquele era o momento de agir. Durante o dia, o bando de Lampião avançou pelas trilhas do sertão, aproveitando o conhecimento que tinham do terreno. Eles eram rápidos, silenciosos, como sombras que se moviam entre as árvores secas e os cactos. Cada passo era dado com precisão, cada movimento silencioso e mortal. Lampião, em seu cavalo, liderava a tropa com a experiência de quem conhecia cada pedra, cada curva do sertão. Ao cair da noite, Lampião e seu bando chegaram a um pequeno vilarejo, isolado e quase esquecido pelo mundo. Ele sabia que, para o exército, aquele vilarejo era uma isca. Lampião mandou seus homens se esconderem nas sombras e, silenciosamente, começou a traçar a emboscada. O exército, que já havia se reorganizado, estava prestes a passar pelo vilarejo, mas nem imaginava que ali estavam seus maiores inimigos, prontos para destruir suas chances de vingança. Quando o exército se aproximou, Lampião deu o sinal. O bando atacou com precisão cirúrgica, aparecendo de todas as direções. Não foi apenas uma batalha física, foi uma demonstração de como a astúcia e a rapidez no terreno implacável do sertão poderiam destruir até o exército mais bem preparado. O exército, pego de surpresa, foi rapidamente derrotado, a resistência sendo esmagada pelos ataques rápidos e certeiros dos cangaceiros. Lampião estava no centro da ação, com sua espada em mãos cortando através da linha inimiga, com uma destreza que só ele possuía. Seus homens, com a mesma bravura, avançaram implacáveis. O campo de batalha estava cercado por sombras e poeira, e enquanto a luta se intensificava, o exército começou a recuar desorientado e atordoado. Quando o último soldado do exército foi derrubado, Lampião levantou a mão,
pedindo silêncio. Seus homens, embora cansados, estavam vitoriosos mais uma vez. Mas Lampião, olhando para os corpos dos soldados caídos, sabia que aquilo não era o fim. Ele sentia que o exército retornaria, mais forte, mais furioso. Mas ele também sabia que o sertão era seu, e enquanto ele vivesse, jamais permitiriam que qualquer força invadisse sua casa. Isso é apenas o começo. Eles vão voltar e nós estaremos prontos. O sertão nunca cede, disse Lampião, a voz sombria, mas cheia de determinação. O sertão, com sua vastidão e silêncio, parecia respirar de forma diferente após a batalha. O céu agora estava escuro, mas o peso da vitória, embora amarga, ainda pesava nos ombros dos cangaceiros. Lampião, sempre com seu olhar calculador, sabia que o exército não iria se render tão facilmente. Eles poderiam ter vencido hoje, mas o sertão estava longe de ser tranquilo. E a luta, ele sabia, nunca seria finalizada com uma simples vitória. Ao redor do acampamento, os cangaceiros descansavam, mas seus olhos estavam alertas. Cada homem sabia que, apesar do descanso, o exército estava se reorganizando, se preparando para um contra-ataque. Lampião, de sua parte, estava em pé, observando o horizonte. O vento, como sempre, trazia consigo o cheiro do sertão e a lembrança de que o sertão nunca perdoa os que o desafiam. Zé se aproximou, suas feições sérias, os olhos fixos no líder. Virgulino, você acha que o exército vai vir de novo? Eles perderam, mas a força deles é imensa. Pode ser que tentem novamente. E com mais homens. Lampião não desviou o olhar do horizonte. Ele sabia o que Zé queria dizer, mas, como sempre, ele tinha um plano. A diferença entre ele e os soldados não estava apenas na força. Estava na resistência, na maneira como o sertão formava homens de coragem, como eles conheciam a terra como a palma da mão. O exército poderia ter armas e soldados, mas o que eles nunca teriam era o sertão. Sim, Zé, respondeu Lampião com a voz grave. Eles vão voltar, mas vão voltar como presas. Eles não sabem o que é lutar no nosso terreno, e o exército pode ter soldados, mas nós temos o sertão, e ele sempre nos protege. A próxima batalha será nossa. Lampião não estava apenas falando de uma luta física. Ele sabia que o exército, com sua força bruta, poderia ser derrotado mais uma vez, mas o que ele tinha que fazer agora era algo mais estratégico. O sertão nunca perdoa. E mais importante, o cangaceiro sabia que para vencer uma guerra era preciso ter controle sobre a mente do inimigo. Ele precisava enganar o exército, fazer com que se sentissem seguros enquanto avançavam para sua derrota. Com um plano já formado em sua mente, Lampião se virou e olhou para seu bando. Ele sabia que, com a astúcia e a rapidez deles, poderiam enganar o exército mais uma vez. A única coisa que ele precisaria era de paciência e precisão. Homens, começou Lampião com a voz imponente, o exército acredita que nos derrotaram. Eles vão se achar vitoriosos e vamos deixar que pensem isso. Mas, na realidade, vamos ser os fantasmas que perseguem suas sombras. Vamos deixá-los acreditar que estamos derrotados. Vamos fazer o sertão trabalhar para nós. Os cangaceiros, embora exaustos, sabiam que Lampião sempre tinha um truque na manga. Eles não questionaram, apenas seguiram as ordens, já confiando no plano do líder. O sertão, como sempre, seria o palco da guerra. E Lampião sabia que o que ele estava prestes a fazer era algo que poderia mudar o rumo da batalha. Enquanto o exército se reorganizava, acreditando que os cangaceiros haviam sido derrotados e que seriam uma presa fácil, Lampião colocou seu plano em ação. Ele ordenou que o bando se escondesse, deixando falsas trilhas e pegadas, sinais de que estavam fugindo para o interior do sertão. Tudo estava sendo feito para enganar os soldados e levá-los para onde queriam. Lampião estava preparando a armadilha final. Com o tempo, o exército começou a se mover, seguindo as pegadas falsas, confiantes de que o bando estava se escondendo em um ponto mais distante. O que eles não sabiam era que estavam indo diretamente para o centro do sertão, onde a armadilha de Lampião estava sendo montada. Cada movimento deles estava sendo observado, cada passo calculado. Quando o exército finalmente chegou ao local onde achava que os cangaceiros estavam,
Lampião e seu bando estavam prontos. Como sombras que se levantam do solo, eles atacaram com a mesma rapidez e ferocidade. O exército, mais uma vez, foi pego de surpresa, e o choque de ser emboscado no próprio território foi devastador. Os cangaceiros, com a rapidez do sertão, cercaram o exército de todos os lados. Lampião, liderando a ofensiva, disparou seu rifle com precisão, derrubando soldados que tentavam reagir. O exército, uma vez mais, foi derrotado não pela força, mas pela astúcia de Lampião e seu bando. Eles estavam em casa, e ninguém poderia derrotá-los ali. Quando o último soldado fugiu, Lampião se levantou, o suor e a poeira do sertão cobrindo seu rosto, mas seus olhos brilhando com a vitória. O exército, com sua imensa força, havia sido novamente humilhado pelo cangaço. Vimos, vencemos e voltamos para casa, disse Lampião, sua voz grave e cheia de autoridade. O sertão nunca nos abandona, e agora o exército sabe o que significa desafiar o rei do cangaço. O sertão estava novamente silencioso, mas dessa vez a calma era mais densa, mais inquietante. Lampião e seu bando haviam vencido outra batalha, mas o exército, com todo o seu poder, não ficaria parado. Lampião sabia disso. A vitória não era uma garantia de que o exército desistiria, mas uma simples pausa antes de um novo ataque. O que realmente importava agora era o futuro, e Lampião, com sua mente afiada, sabia que a guerra ainda não estava ganha. A vitória sobre o exército, embora significativa, não era suficiente para garantir a liberdade dos cangaceiros. O exército poderia se reorganizar, enviar mais tropas, trazer mais força bruta, mas Lampião, com a astúcia de sempre, já começava a pensar em como usar o sertão contra eles mais uma vez. O exército poderia ter armas e soldados, mas nada. No sertão funcionava da maneira que eles imaginavam. Ao redor da fogueira, o bando estava reunido. Os rostos suados e sujos de pó, as roupas rasgadas, mas todos pareciam mais vivos do que nunca. Eles haviam vencido, e isso os enchia de um orgulho imenso. Mas Lampião sabia que não podia se deixar enganar pela euforia momentânea. O exército, com sua arrogância e superioridade numérica, voltaria mais forte. Eles nunca aceitariam a derrota com facilidade. "Homens", Lampião disse, sua voz grave, cortando o murmúrio baixo do grupo. "O exército é grande, mas o sertão é nosso. Eles podem tentar nos derrotar, mas nós sabemos o que é sobreviver aqui. O que fizemos ontem foi só uma pequena parte do que podemos fazer. Vamos usar o sertão a nosso favor mais uma vez. Vamos fazer com que o exército pense que eles têm controle, mas no final, quem vai controlar tudo somos nós." Zé, sempre atento, levantou a mão interrompendo o silêncio. "Virgulino, você acha que temos tempo? Eles vão voltar e com mais força. Precisamos de um plano melhor, mais definitivo." Lampião olhou para Zé, seus olhos implacáveis. Ele sabia que a guerra não seria vencida apenas com força, mas com paciência e estratégia. "Nós temos o sertão, e o sertão sempre nos dá uma segunda chance, Zé. O que eles não sabem é que o verdadeiro ataque será nosso. Vamos fazer com que eles sigam o caminho que queremos. O exército vai pensar que nos encontramos em uma posição vulnerável, mas na verdade eles já estão sendo puxados para uma armadilha." Os cangaceiros ouviram, atentos às palavras de Lampião. Eles sabiam que o líder sempre tinha um plano, sempre tinha uma vantagem. Lampião, com sua mente afiada, estava a um passo à frente, e cada um de seus homens confiava plenamente no que ele dizia. Enquanto a noite avançava, Lampião e seus homens se prepararam para o próximo movimento. Eles não atacariam imediatamente. Em vez disso, eles se esconderiam, deixariam o exército acreditar que eles estavam se afastando, que estavam fugindo. Mas, na verdade, eles estariam aguardando o momento certo para dar o golpe final. O exército seria atraído para o coração do sertão, onde o terreno mais traiçoeiro e mais implacável os aguardava. O líder dos cangaceiros sabia que, com o sertão ao seu lado, nada era impossível. Ele estava prestes a dar um golpe definitivo, e dessa vez, o exército não teria chance. Eles jogariam com as mentes dos soldados, fazendo-os acreditar que estavam em controle. Mas logo perceberiam que estavam se afundando em uma armadilha que o sertão, com sua astúcia e resistência, preparou para eles.
Quando o dia amanheceu novamente, Lampião e seu bando já estavam prontos. O exército, em sua confiança, começava a avançar para a região que eles acreditavam ser o refúgio de Lampião. Mas ao chegar lá, eles logo perceberiam que haviam sido atraídos para o coração do sertão. O terreno estava preparado e agora Lampião estava pronto para dar o golpe final. O sol já estava no horizonte, derramando seus primeiros raios sobre o sertão quando o exército avançou. Eles estavam confiantes, achando que finalmente haviam encurralado os cangaceiros. Lampião e seu bando haviam feito o exército acreditar que estavam se retirando para uma região distante do sertão, onde poderiam se esconder e resistir por mais tempo. Mas o que eles não sabiam era que, enquanto o exército marchava com confiança, os cangaceiros já estavam em posição, prontos para atacar. Lampião e seu bando estavam em silêncio, escondidos nas sombras do sertão, observando os soldados se aproximarem. O exército estava tão certo de sua vitória que não percebia o que estava prestes a acontecer. Lampião, com um olhar afiado e determinado, sabia que aquela seria a última batalha. Se eles vencessem, o exército não teria mais forças para persegui-los. A lenda de Lampião, o rei do cangaço, finalmente estaria consolidada. "Eles estão vindo", disse Zé com a voz calma, mas cheia de tensão. "A hora está chegando, Virgulino. O que faremos agora?" Lampião olhou para Zé e, com um sorriso enigmático, respondeu: "O exército vai pensar que está em controle. Eles vão acreditar que estamos fugindo. Mas o sertão nos conhece e eles não sabem o que o sertão é capaz de fazer." O bando de Lampião estava preparado. As emboscadas estavam montadas com precisão. Os caminhos do sertão conhecidos por eles como a palma de suas mãos. Cada cangaceiro sabia o seu papel. E Lampião tinha plena confiança de que, como sempre, a vantagem estava do lado deles. Eles não precisavam de força bruta, eles tinham o sertão. Quando o exército entrou na região, Lampião fez o sinal. O bando, de forma silenciosa e rápida, começou a cercar os soldados de todos os lados. A movimentação era coordenada, os cangaceiros se movendo como sombras, fazendo com que o exército se sentisse cada vez mais vulnerável. Cada passo dos soldados estava sendo vigiado, cada movimento deles monitorado. Lampião sabia que naquele momento o exército se tornaria a presa. Ele usaria toda a experiência do sertão para atacar de forma eficiente, rápida e mortífera. O exército, com sua força e confiança, não sabia o que o aguardava. Eles estavam prestes a descobrir o que significava enfrentar um cangaceiro em seu próprio terreno. "Agora!" Lampião gritou, e o bando avançou com a rapidez de um raio. O som dos tiros se misturava com o som das armas cortando o ar, e o exército, pego de surpresa, começou a entrar em pânico. O terreno, que antes parecia familiar e seguro para eles, agora se transformava em uma prisão. O sertão, como sempre, era implacável, e Lampião sabia usar sua sabedoria para dobrar qualquer inimigo. A batalha foi curta, mas devastadora. O exército, em desordem, foi rapidamente cercado, sem chance de reagir. Lampião, com sua presença imponente, liderava o ataque com precisão. Cada cangaceiro fazia o seu movimento, cada um sabendo exatamente o que fazer, como se estivessem dançando uma dança mortal com o exército. Em questão de minutos, o campo estava tomado e a vitória de Lampião parecia certa. O exército, desorientado e em pânico, tentou resistir, mas já era tarde. Lampião e seu bando haviam virado a mesa mais uma vez. O terreno do sertão não era apenas um obstáculo físico, mas um elemento crucial que o exército nunca poderia dominar. E Lampião, com sua astúcia e coragem, sabia que, mais uma vez, o sertão teria a última palavra. Quando a luta terminou e o silêncio tomou conta do campo de batalha, Lampião olhou ao redor, seu olhar firme e decidido. O exército havia sido derrotado, mais uma vez, não pela força, mas pela inteligência e pela precisão com que o cangaço agiu. Ele sabia que, naquele momento, o exército não teria mais condições de continuar a persegui-los. "Mais uma vitória, Zé", Lampião disse com um sorriso cansado, mas orgulhoso. "O exército agora sabe quem somos, e sabem que não somos fáceis de derrotar."
Zé, com um olhar respeitoso, respondeu: "O exército vai aprender a lição. Não importa quantos venham, nós sempre venceremos. O sertão é nosso." Lampião olhou para o horizonte, o sertão estendendo-se à sua frente, vasto e imenso. A luta estava longe de ser fácil, mas naquele momento ele sentiu a certeza de que o exército não poderia derrotá-lo. O sertão, com todos os seus mistérios e armadilhas, estava a seu favor. E enquanto ele fosse o líder, o cangaço jamais se renderia. O sol se levantava novamente, derramando sua luz quente sobre o sertão, mas o campo de batalha da véspera ainda guardava os ecos de uma vitória que, para o exército, parecia impossível. O som das botas dos soldados, agora ausente, foi substituído pela calmaria do sertão. No entanto, Lampião sabia que a tranquilidade era apenas aparente. O exército, derrotado, mas não destruído, se reorganizaria e, mais cedo ou mais tarde, traria mais soldados para tentar destruir o cangaço de uma vez por todas. O bando de Lampião estava cansado, mas a vitória lhes dava uma sensação de invencibilidade. Eles haviam desafiado o exército, derrotado o maior poder militar do país e saído vitoriosos. Mas Lampião, com sua astúcia implacável, sabia que não poderia baixar a guarda. A guerra estava longe de terminar. "A próxima vez eles virão com tudo, e nós estaremos prontos", disse Lampião, olhando para o horizonte onde as montanhas se erguiam, imponentes e silenciosas, como um aviso. "Não podemos deixar que a vitória de ontem nos faça baixar a guarda. O exército vai tentar de novo, e se não soubermos agir rápido, seremos apenas sombras na história." Zé, ao lado de Lampião, assentiu, seu rosto marcado pela experiência e pela dureza dos combates. Mas Virgulino, o exército já se rendeu. Como podem querer continuar? Eles perderam toda a moral. Lampião o olhou com um sorriso enigmático. "O exército não desiste assim, Zé. Eles perderam, mas a dor da derrota vai torná-los ainda mais perigosos. E isso é exatamente o que precisamos para nossa próxima jogada. Quando o inimigo se sente humilhado, é aí que ele fica mais imprevisível. Eles vão voltar e vamos usar isso contra eles." Lampião estava certo. Ele conhecia bem a natureza dos homens do exército. A derrota não os faria recuar, mas sim buscar uma forma de revanche. O verdadeiro desafio, então, não estava apenas em derrotar o exército novamente, mas em fazê-los cair nas armadilhas que o sertão preparava para eles. A próxima estratégia de Lampião era clara: usar a arrogância e o desejo de vingança do exército para guiá-los para um local onde eles não teriam escapatória. O sertão, mais uma vez, seria o cenário de sua vitória. E Lampião sabia que, com sua inteligência e a rapidez do bando, poderia virar a maré novamente. Enquanto o bando descansava, Lampião mandou que os homens começassem a fazer armadilhas e emboscadas nas trilhas que os soldados provavelmente seguiriam. O sertão estava prestes a ser o palco de um novo jogo e o exército, mais uma vez, seria a presa. Ao entardecer, Lampião reuniu seu bando e, com a voz firme, começou a explicar seu plano. "O exército vai pensar que nos encontramos em um ponto vulnerável, que estamos fugindo. Mas, na verdade, eles estarão caminhando direto para um abismo. Vamos usar o sertão como nosso aliado. Eles nos perseguirão acreditando que os estamos evitando, mas quando eles caírem na armadilha, será tarde demais." Os homens de Lampião, com olhares determinados, começaram a se mover rapidamente. Eles sabiam que cada segundo contava e que, para vencer, precisavam ser mais rápidos do que o exército, mais inteligentes e mais preparados. Lampião estava à frente, traçando o caminho, com a certeza de que a estratégia funcionaria mais uma vez. A noite chegou com um silêncio profundo e o sertão parecia adormecer, mas, na mente de Lampião, o movimento estava apenas começando. Ele sabia que a vantagem estava ao seu lado, mas o exército, com sua arrogância e sua busca por vingança, logo se tornaria a presa, e o cangaço, com sua astúcia e coragem, seria o caçador. O sertão, com seus ventos fortes e suas trilhas traiçoeiras, sempre foi o terreno onde Lampião se sentia mais forte. Não importava quantos inimigos se levantassem contra ele, o sertão nunca o deixaria cair. E com isso em mente,
Lampião se preparava para a próxima grande batalha, sabendo que sua estratégia de engano e surpresa levaria à vitória mais uma vez. A noite avançava no sertão e o acampamento de Lampião, agora em silêncio absoluto, estava mais preparado do que nunca. Seus homens, embora cansados, estavam prontos para a batalha que se aproximava. Lampião, com os olhos fixos no horizonte, sabia que o exército não desistiria facilmente. Eles, com sua força bruta e disciplina, voltariam, mas ele tinha algo que eles jamais poderiam dominar: o sertão. O sertão que ele conhecia como a palma da mão, suas trilhas, suas emboscadas, seus esconderijos e seus segredos. O plano de Lampião era simples, mas brilhante. O exército, ainda confiando em sua superioridade, seguiria pela rota que ele e seu bando haviam preparado. Eles pensariam que estavam em controle, que estavam pegando os cangaceiros em fuga, mas a verdade era outra. Lampião havia feito o exército cair na armadilha, levando-os para o coração do sertão, onde o terreno, conhecido por eles, se tornaria o maior inimigo dos soldados. Enquanto seus homens se escondiam, Lampião refletia sobre o que estava por vir. O exército, derrotado nas últimas batalhas, estava enfurecido e com sede de vingança. Eles se aproximavam, mas não sabiam que o sertão estava à espera deles. Lampião sabia que o exército não era apenas um inimigo físico, mas uma força imensa e disciplinada, e que para derrotá-los seria necessário algo mais do que força. Seria necessário enganar, ser mais rápido, mais astuto. E o sertão, com sua terra seca e implacável, se tornaria a grande aliada dos cangaceiros. De repente, o som de cascos distantes cortou o silêncio da noite. O exército estava chegando. Lampião, com um gesto rápido, sinalizou para seus homens. Eles estavam posicionados nas margens do caminho, prontos para atacar. Cada cangaceiro sabia exatamente o que fazer. Lampião havia dividido o bando em pequenos grupos para cercar os soldados de todos os lados. Os soldados que avançavam com confiança estavam tão focados na ideia de capturar os cangaceiros que não perceberam o que os aguardava. Eles estavam entrando nas armadilhas criadas por Lampião, e não havia volta. O exército estava entrando no território que não conhecia, onde cada passo poderia ser sua última. Lampião, com um sorriso frio nos lábios, observava os movimentos do exército. Quando o momento certo chegou, ele fez o sinal. O primeiro tiro ecoou pela noite, disparado de uma posição estratégica onde um dos cangaceiros se escondia. O exército, pego de surpresa, se virou rapidamente, mas já era tarde demais. Os cangaceiros atacaram com rapidez, surgindo de todos os lados, armados e prontos para destruir. O exército tentou reagir, mas estava desorientado, espalhado pela vasta área, sem saber onde estavam sendo atacados. Lampião e seu bando usaram o terreno a seu favor. Eles estavam em casa. O sertão era deles e o exército não sabia como se mover naquele ambiente implacável. As emboscadas foram feitas com precisão e o exército começou a se espalhar, suas formações se desintegrando. Lampião, no centro do caos, movia-se como uma sombra, disparando seu rifle com precisão, derrubando soldados um a um. Ele estava em todos os lugares, controlando o campo de batalha com sua astúcia. Ele sabia que a chave estava em fazer o exército acreditar que estavam cercando os cangaceiros, quando na verdade estavam sendo cercados. Quando o último soldado caiu, o campo de batalha ficou em silêncio. Lampião, com o rosto coberto de suor e poeira, olhou para os seus homens. Eles haviam vencido mais uma vez. O exército, que se achava superior, havia sido derrotado pela astúcia do sertão. Zé se aproximou de Lampião, seu sorriso satisfeito refletindo a vitória. Virgulino, você fez de novo. O exército achou que ia nos pegar, mas não sabiam o que o sertão era capaz de fazer. Lampião, embora vitorioso, não se deixou levar pela euforia. Ele sabia que o exército não desistiria tão facilmente, mas naquele momento ele sentiu que o sertão, mais uma vez, havia mostrado sua força. O exército não conhecia o terreno como eles, e isso fez toda a diferença. Eles vão voltar, Zé, não importa quantos sejam. O exército não sabe como lutar no sertão, mas enquanto o sertão for nosso, sempre teremos vantagem.
Vamos seguir e vamos nos preparar. O exército nunca desiste, mas nós também não. Após a batalha, o sertão parecia adormecer novamente, mas o silêncio daquela noite era pesado. Lampião e seu bando haviam mais uma vez derrotado o exército, mas ele sabia que a vitória não significava descanso. A guerra estava longe de acabar. O exército poderia ter sido humilhado, mas sua força era imensa e sua vingança seria inevitável. Lampião, com o semblante sério e os olhos fixos no horizonte, sabia que algo maior estava à espreita. O exército retornaria mais forte, mais unido, e ele precisaria se preparar para o próximo ataque. Não havia tempo a perder. A vitória de hoje não poderia ser um convite ao erro. O sertão, com toda a sua dureza, exigia mais de seus filhos, e Lampião, como sempre, estava pronto para o desafio. Eles vão voltar mais uma vez, e dessa vez vamos dar o golpe final. Lampião falava com a calma de sempre, mas sua voz carregava a certeza de que o exército não desistiria. Zé, ao lado do líder, sentiu a pressão da situação, mas também sabia que enquanto seguissem Lampião, a vitória estava ao alcance. Eles não têm mais forças para nos enfrentar, Virgulino. Mas se quiserem continuar, nós vamos fazer com que aprendam uma lição definitiva. Lampião olhou para seu bando, agora reunido ao redor da fogueira. O fogo iluminava seus rostos, mas não havia alegria ali. Todos sabiam que o exército se reagrupava e se fortalecia. A batalha que haviam vencido era apenas mais um passo, mas o fim da guerra parecia distante. Não vamos subestimar o inimigo, Lampião disse, seus olhos se fixando nos de cada um de seus homens. Eles se reorganizarão, buscarão reforços e podem até tentar nos cercar. Mas sabem o que o exército não sabe? Eles não sabem como o sertão respira. Eles não sabem o que é viver aqui. E essa será a nossa vantagem. O sertão vai ser o túmulo de suas forças. Lampião fez uma pausa e olhou para as estrelas, o céu estrelado se estendendo acima deles como uma vasta tela negra. Eles acham que têm controle. Mas nós vamos fazer com que se percam em suas próprias certezas. Vamos usar o sertão como nossa última linha de defesa. Eles nunca saberão onde estaremos, nunca saberão como atacá-los. Com isso, Lampião deu ordens rápidas e precisas. O bando se prepararia para o próximo ataque, que seria decisivo. Eles não iam esperar o exército chegar. Lampião planejava usar a mesma estratégia que os havia feito vencer antes: surpreender, desorientar e atacar com precisão. O exército estava prestes a cair na armadilha mais uma vez. Nos dias seguintes, o bando de Lampião se moveu silenciosamente pelas trilhas do sertão, desaparecendo nas sombras da terra seca e árida. O exército, em sua busca, começou a avançar sem perceber que estava sendo conduzido para o coração do sertão, onde a última emboscada de Lampião os aguardava. Como um predador que prepara sua presa, Lampião sabia que a espera seria longa, mas que o exército não teria chance de se recuperar dessa vez. As armadilhas foram montadas, os esconderijos preparados, e quando os soldados finalmente entraram no território que Lampião queria que eles entrassem, o ataque seria imbatível. O exército não saberia onde cairia, e quando finalmente chegassem ao coração do sertão, já seria tarde demais. O sertão, mais uma vez, seria a grande arma. Lampião e seu bando estavam prontos. O exército, com suas centenas de homens e suas armas pesadas, se aproximava mais e mais, sem saber que estava prestes a cair em um abismo que não poderia escapar. A batalha final estava prestes a acontecer, e Lampião mais uma vez estava no controle. Ele sabia que a luta não seria apenas contra os homens que formavam o exército, mas contra a própria ideia de que o cangaço poderia ser derrotado. E essa ideia, ele sabia, jamais teria sucesso no sertão. O sertão estava calmo, mas seu silêncio era pesado. O exército, totalmente imerso em sua confiança renovada, avançava sem saber que estava entrando na última fase da armadilha de Lampião. O líder cangaceiro, com seus olhos atentos e mente afiada, já havia traçado o destino dos soldados. Eles eram apenas peças em um jogo que ele sabia como jogar. E naquele terreno, onde a morte se escondia nas sombras, Lampião era o mestre.
O exército acreditava que a vitória estava ao seu alcance. Eles estavam com mais homens, mais armados, e pensavam que haviam finalmente encurralado o cangaço. Mas Lampião sabia que aquela era a última oportunidade para o exército. Ele faria com que os soldados se perdessem, se desencontrassem e acreditassem que o terreno estava sob controle. Quando eles caíssem na armadilha, seria o fim. Não, haveria mais volta. Quando o exército finalmente entrou no campo de batalha que Lampião havia preparado, nada parecia fora do lugar. O sertão estava quieto, o vento não se movia, as sombras das árvores secas estendiam-se pelo solo quente, mas por trás de cada pedra, cada mandacaru, estavam os cangaceiros prontos para atacar no momento certo. Lampião sabia que a paciência era a chave. Quando o exército se aproximasse, nada poderia detê-los. Lampião observou tudo de uma posição estratégica, seu rifle pronto. O exército estava caminhando em direção ao centro do sertão, onde ele os queria. O líder cangaceiro não tinha pressa. Ele sabia que o cerco se fechava a cada passo dos soldados. Então, foi o momento que ele esperava. Os primeiros tiros rápidos e certeiros dispararam na direção dos soldados. Lampião havia dado o sinal e a emboscada começou. Os cangaceiros emergiram das sombras, disparando com precisão, cercando os soldados de todos os lados. A confusão foi imediata. O exército, desorientado e pego de surpresa, não sabia para onde correr. Eles estavam no terreno errado, e o sertão, com suas armadilhas e becos sem saída, era o seu pior inimigo. A batalha não durou mais do que algumas horas, mas foi o suficiente para destruir a moral dos soldados. Cada tentativa de reagir era frustrada pelos cangaceiros, que se moviam rapidamente, atacando e recuando como sombras do próprio sertão. Lampião, no centro do ataque, liderava seus homens com precisão e maestria. O exército, embora numericamente superior, não tinha a mínima ideia de como lidar com o terreno que o sertão oferecia. No final, o som das armas cessou e o campo estava silencioso. O exército, em sua maioria, fugiu, deixando atrás de si armas e equipamentos, com o espírito quebrado pela estratégia de Lampião. A vitória era do cangaço e a lenda de Lampião mais uma vez se consolidava. Lampião, suado e coberto de poeira, olhou para seus homens. Eles estavam cansados, mas a vitória tinha um sabor doce. O exército, com todo o seu poder, havia sido derrotado. Mais uma vez o sertão se mostrava imbatível. Zé se aproximou de Lampião com um sorriso cansado. Virgulino, conseguimos. O exército foi embora. Eles não têm mais forças para nos enfrentar. Lampião olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho. O sertão estava silencioso, mas ele sabia que não havia mais nada que o exército pudesse fazer. O cangaço, com sua coragem e astúcia, havia vencido mais uma vez. O exército pensou que nos derrotaria, disse Lampião com a voz firme. Mas eles não sabiam o que era o sertão. O sertão é nosso, Zé, e enquanto ele for nosso, ninguém mais poderá nos derrotar. A vitória estava consumada. O exército, derrotado e humilhado, entenderia finalmente que o rei do cangaço não era apenas um homem, mas a própria força do sertão. Lampião, com sua astúcia, havia provado mais uma vez que no sertão a força não vinha das armas, mas da resistência e do domínio da terra. E assim, a lenda de Lampião se consolidava ainda mais, atravessando as gerações e os séculos, como um símbolo da coragem e da astúcia do sertão, onde a vitória não se mede pela força bruta, mas pela habilidade de quem conhece e domina a terra.